Olá, estamos aqui mais uma vez, atendendo a esse convite amoroso dos irmãos do Centro Espírita Caminheiros da Luz, o nosso querido CELUZ, instituição localizada no coração de Brasília, um ponto de luz, não somente para a nossa cidade, mas para o nosso país e, por que não dizer, para o nosso próprio planeta. Agradecer por essa oportunidade de estarmos falando do Evangelho do Cristo. Oportunidade essa que nos traz imensa alegria, significado literal da própria palavra Evangelho. Notícias alvissareiras, boas notícias. Inspirados pelo nome da instituição, nós escolhemos uma passagem do capítulo 105 da obra Fonte Viva, psicografia do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esta passagem está no Evangelho segundo Mateus, no final das bem-aventuranças. Após deixar este hino de amor e de esperança para todos nós, Jesus se dirige para os seus discípulos e diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, Jesus se dirige aos seus discípulos e fala de instrumentabilidade, fala de trabalho, fala de ação, fala de boa vontade, os prepara para logo, no seu retorno à pátria espiritual, eles terem condições de dar prosseguimento à sua obra de edificação do reino de Deus no coração deles mesmos e dos homens, como mensageiros, como discípulos, como apóstolos. E buscando inspiração na própria pedagogia utilizada pelo Cristo, que se valia das parábolas para melhor explicar determinadas situações ali muito corriqueiras da vida daquela sociedade judia daquela época, onde, citando exemplos e comparações, ele nos fazia chegar seus ensinamentos com simplicidade e com clareza. E vamos nos valer de duas parábolas: a parábola da candeia e a parábola das 10 virgens. A parábola da candeia nos traz uma reflexão muito interessante a respeito da importância da iluminação e a necessidade do trabalho, da boa vontade, do conhecimento. Já a parábola das 10 virgens nos fala desse combustível que alimenta essa chama, esse combustível, o azeite, que não pode ser conseguido através de empréstimos, mas sim através do esforço pessoal de cada um. A mesma parábola das 10 virgens nos alerta para a necessidade de prudência, porque mais dia, menos dia, o noivo vai voltar, o noivo chegará, e no meio da noite, esta noite muito bem simbolizada pela fase de transição da qual nós nos encontramos. Esta noite
simbolizada pelo fim dos tempos, tempos de provas e expiações, e o alvorada de um novo dia de regeneração, um novo dia de esperança, um novo dia de alegrias, um novo dia de boas novas, um novo dia de evangelho. E com essa simbologia, nós vamos fazer uma recordação sobre a candeia, mas trazendo uma curiosidade. A parábola da candeia vem logo após, tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos, vem logo após a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, jogando semente por vários terrenos. Alguns terrenos poucos férteis, outros terrenos com muitas dificuldades, terrenos pedregosos, terrenos com espinhos, mas também aqueles terrenos de terra fértil. E saindo a semear, ele busca aquele terreno mais fértil, onde essa semente possa germinar, crescer e dar frutos. Então, se produzirmos frutos, seremos luz. Seremos a luz de Deus sobre os homens. As sementes são as palavras do Cristo, representando a lei de Deus. Nós somos o arado, nós somos os instrumentos necessários para a preparação dessa terra. Somos sal, somos luz. Se produzirmos frutos, com certeza estaremos multiplicando, estaremos cada vez mais levando luz para o mundo, dando sabor, dando gosto, dando tempero à vida. Mas não essa vida terrena que todos nós desejamos, mas a verdadeira vida, a vida espiritual. A parábola da candeia nos lembra que não pode se colocar uma candeia debaixo de um alqueire. Assim como nós não podemos esconder uma cidade edificada sobre um monte. A candeia é como se fosse uma lamparina, um objeto que era utilizado para iluminar aqueles lares, uma vez que naquela época não existia energia elétrica. E essa candeia não poderia ser colocada debaixo do alqueire, porque o alqueire é um móvel, é um vasilhame que era utilizado para armazenar justamente o azeite, o combustível necessário para manter aquele pavio embebecido e mantendo esse pavio umidificado, embebecido, consequentemente se manteria a chama que iluminaria a casa e todos que estavam nela. Da mesma forma, nós, nos iluminando, nós iluminamos a nossa casa e todos que estão nela. E o velador? O velador é um objeto onde se colocava a candeia. É um objeto, velador ou um candeeiro, que ficava no alto. E ficando no alto, essa luz se expandia com mais facilidade por todo aquele local. Mas nós temos o azeite. O azeite que, como eu já falei anteriormente, é o combustível que mantém essa luz acesa.
E esse combustível é necessário que tenhamos em nossa mente o que realmente simboliza esse combustível. Esse combustível é o trabalho, é o esforço. E partindo desse entendimento da parábola da candeia, nós recorremos a outra parábola que também nos fala de luz, nos fala de azeite e nos fala de prudência. É a parábola das 10 virgens, onde se fala de um casamento, de uma festa de núpcia, e 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, estão encarregadas de levar a noiva até o encontro do noivo, sendo que 5 prudentes levaram as suas lamparinas, porque normalmente esses festejos de bodas de casamento se dava durante a noite. E elas levaram suas lamparinas e azeite suficiente para poder participar do cortejo. Já outras 5 não tiveram a mesma preocupação. Porém, o noivo se demorou. E nessa espera, além delas cochilarem, dormirem, elas sentiram a necessidade de adquirir outro combustível, de adquirir azeite para manter as suas lâmpadas acesas. Num primeiro momento, elas pedem para as 5 virgens prudentes, que exatamente por serem prudentes, disseram que não poderia ceder a parte delas, porque não saberia o quanto tempo este noivo demoraria a chegar. E nesse tempo que elas saíram para adquirir o azeite, no meio da noite, o noivo chega. O noivo recebe aquelas 5 virgens, e quando elas chegam atrasadas, no meio da noite, o noivo já não as reconhece. Temos aqui mais uma lição de iluminação, temos aqui mais uma lição de combustível necessário, de prudência, de atenção, de não se deixar levar pelas coisas do mundo, não se deixar levar por atrações, por bens materiais, por desvios que aparentemente são muito fáceis. A porta larga. Esta é uma lição maravilhosa para todos nós, porque nós devemos manter justamente as nossas lâmpadas acesas, porque nós devemos cada vez mais buscar servir ao Cristo, iluminar corações, consolá-los, praticar o bem, estar sempre disposto a servir, seja no dia, seja na noite, estarmos atentos e conscientes para todas as oportunidades, não somente as oportunidades de alegria, de festa, de casamento, de bodas, mas estarmos atentos também às grandes necessidades e principalmente oportunidades de estarmos servindo ao Cristo. Agora mesmo, passamos por essa tempestade, estamos atravessando essa tempestade, uma tempestade que aparentemente vai levar ainda um certo tempo para ser acalmada. Mas como espíritas, sabemos e temos certeza que trata-se de uma oportunidade única
não somente para o desenvolvimento moral e espiritual de cada um de nós, mas principalmente para a evolução do nosso orbe. Porque se desejamos tanto esse mundo novo, se desejamos tanto passar por essa transição, temos que recordar que tudo isso foi dito pelo Cristo, que haveria muitas expiações e provas, que o seu discurso escatológico está sendo cumprido, que tudo isso que nós vemos faz parte de um processo, não de lei de destruição, mas faz parte de um processo de lei de progresso. Um progresso que se faz necessário, que seja conquistado através de um esforço. E esse momento é ímpar para mostrarmos que somos sal da terra, para mostrarmos que somos luz do mundo, para mostrarmos que somos discípulos do Cristo. Esta é a oportunidade que está à nossa frente. Esta é a importância de estarmos falando sobre esta luz. Esta luz que com certeza fica muito evidente, principalmente na postura de nós espíritas. Nós estamos vendo pessoas extremamente desequilibradas, pessoas com muita falta de fé, descrentes de tudo e de todos, pessoas até mesmo revoltadas pela perda de entes queridos, familiares, amigos. E a nossa postura diante disso tudo? Emmanuel, na lição, diz que quando Cristo designou os seus discípulos, sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Os trabalhadores da última hora, os bons espíritas. Sim, os bons espíritas. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos exatamente este tema, os trabalhadores da última hora. E nas instruções dos espíritos, em especial de Reiner, em Paris, em 1863, ele se refere, sim, bons espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. Ou seja, parece que ele nos queria alertar que não são todos espíritas os trabalhadores da última hora, mas sim os bons espíritas. Bons espíritas que diante deste momento mantêm aquilo que Kardec nos fala e que às vezes nós temos uma certa dificuldade de compreender. Aquele que mantém uma fé inabalada, uma fé raciocinada, uma confiança em Deus acima de qualquer coisa. E se nós tivermos esse entendimento de que somos realmente espíritos imortais, se nós tivermos a confiança e a segurança do que somos, do que estamos fazendo, de onde viemos, para onde voltaremos, nós vamos entender com mais clareza e face a um ponto de vista
ponto de vista este que o Evangelho também nos traz, com a visão de espíritos imortais, nós podemos não somente demonstrarmos nossa fé e confiança, mas podemos principalmente iluminar a nossa casa e aqueles que estão nela. A nossa casa hoje é o próprio planeta. A nossa casa é a Mãe Terra. A nossa casa, que não escolhe rico nem pobres, nem branco nem negros, nem assalariados nem empresários. Nem participante de uma doutrina X ou de uma doutrina Y. Porque todos estão expostos. Todos podem contrair o vírus. Todos são iguais perante a Deus. Aquele que faz cair o sol sobre bons e maus e a chuva sobre justos e injustos. Não há distinção. Esta é a reflexão que nós trazemos. A passagem nos fala que nós não podemos esconder uma cidade edificada sobre o monte. Agora, com esse conhecimento espírita que se amplia e se alarga, nós não podemos esconder uma cidade edificada sobre um planeta. E cada um de nós, como luzes que somos, temos a obrigação e a responsabilidade, conforme as palavras de Emmanuel, literalmente, temos uma tremenda responsabilidade de colaborarmos com a obra do Cristo nesse processo de transição planetária. Temos um papel principal neste momento. Somos, sim, os trabalhadores da última hora, da hora de provas e expiações. Mas também somos os trabalhadores da primeira hora, da hora da regeneração. Então, que nós possamos cada vez mais, através desse entendimento, esclarecer, socorrer, ajudar e iluminar. Porque também Emmanuel nos fala exatamente sobre isso. Emmanuel nos diz: coloquei a sua luz no alto para iluminar mentes e consciências pela prática do bem e da caridade e principalmente pelo exemplo. Já não podemos apenas conhecer esses ensinamentos. É necessário que meditemos sobre eles. E mais necessário ainda se faz senti-los para que possamos vivenciá-los, para que possamos, assim como Cristo fez, exemplificá-los. Porque o mentor também nos diz, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Não temos que argumentar, não temos que reclamar, não temos que sofrer. Temos sim que abraçar a causa
e, abraçando a causa, ergamos as nossas mangas, peguemos o arado e busquemos o campo do trabalho para que possamos jogar a semente, fazê-la germinar, fazê-la crescer, fazê-la produzir e dar muitos frutos. Porque o próprio Cristo falou: assim brilhe a vossa luz sobre os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está no céu. Que o Evangelho do Cristo seja um farol a nos iluminar, um farol a nos conduzir nessa grande jornada, um farol que nos conduza ao encontro do nosso Pai que está no céu, um farol que mostre o melhor caminho, o caminho da luz. E dessa forma, em torno dessas reflexões, nós finalizamos, sim, com uma palavra de consolo, porque esta é a principal finalidade de um encontro como esse. É trazer consolo para os corações mais aflitos, principalmente. Tenhamos fé, tenhamos confiança. Estamos passando, sim, por um momento difícil. Mas assim como aquela tempestade que Jesus atravessou com seus discípulos quando saiu de Cafarnaum na direção de Gadara, para atender aquele irmão endemoniado, nós também passaremos por essa tempestade. E temos fé e confiança que depois de toda a tempestade vem a bonança. E a bonança são tempos mais felizes, tempos melhores, tempos onde o bem já vai preponderar, onde o mal ainda vai existir, mas será minoria. Sejamos luz, sejamos discípulos, sejamos mensageiros, porque todos nós somos luzes. Obrigado. Fiquemos com Deus, com Cristo, com os amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus.